22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Hoje nós vamos falar sobre amabilidade e bondade. Então não se espante, meus irmãos, se essa palavra realmente te der uma indireta nessa noite. Porque hoje à tarde, eu lendo ela, e eu estudando um pouquinho mais, foi umas indiretas para mim. Eu tive que realmente me segurar na cadeira e dizer: ô Senhor, tenha misericórdia da minha vida. O que é amabilidade, meus irmãos? Vocês sabiam que... Na verdade, deixa eu dar um exemplo antes. Vamos diretamente para Gênesis. Abre aí Gênesis, capítulo 45. Eu não tenho como ilustrar amabilidade e bondade se a gente não refletir sobre esse texto. Gênesis capítulo 45. Vá lá comigo, no início da Bíblia, é o primeiro livro, Gênesis capítulo 45. Eu vou inverter a ordem aqui da pregação nesse momento. Gênesis 45, verso 4, pode ser verso 4. Vamos ler a partir do verso 1. Gênesis capítulo 45, verso 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair todos, assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados que diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não aflijam nem se recriminem por terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Verso 8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos e teus netos e tuas ovelhas e teus bois e todos os teus bens. Vamos orar, igreja? Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é atualizada e ela transforma a minha vida e também a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Agora sim eu quero compartilhar com vocês essa história de José, que estava no Egito sendo vendido pelos seus irmãos. Se tem um cara, gente, que no Antigo Testamento exerceu amabilidade e bondade, foi alguém que foi traído pela sua própria família. E quando tinha tudo para dar o troco e para ser vingativo, exerceu a bondade para com os irmãos. Eu não sei quanto você, mas eu muitos dias e muitas vezes na minha vida, eu fui sim injustiçado, eu fui sim falar mal de mim. Tinha tudo para dar o troco, para ter sangue nos olhos, dar com os 2 pés e ser vingativo. E aquele momento que nós crentes em Jesus, ao invés de nós darmos com os 2 pés sendo vingativo, o que a gente faz? Respira, exerce os frutos do Espírito na nossa vida, e aí a gente vê quem é crente e quem não é, ou quem precisa orar um pouquinho mais e quem não precisa. Na minha casa, eu e a pastora Ari, nós, às vezes a gente se olha, e a gente sabe certinho quando um ou outro não fez seu devocional ou não orou direitinho, né? Porque a gente está tão chato.
E a gente olha um na cara do outro e diz: tu já orou bem hoje? Não, hoje ainda não. Então vai orar, porque hoje tu está precisando exercer um pouquinho mais os frutos do Espírito. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta aqui em Gálatas, ele sim, ele pôde escrever diante de algo que ele também viveu. O apóstolo Paulo, deixa eu lembrar vocês, em Atos capítulo 9. Até então, ele era aquele cara que mandava matar os cristãos, é aquele cara que tinha sangue nos olhos, aquele cara que queria fazer o mal dos outros. Eu não sei se você conhece alguém assim no seu trabalho, na sua escola, até mesmo na sua família, que sempre quer o mal de alguém, parece que não vive em paz. Alguém conhece alguém assim? Todos nós conhecemos, né? E a gente tem vontade de dizer assim: vai se converter. E o apóstolo Paulo vivia dessa forma. Que na verdade até então não era apóstolo, né? Era só Paulo, Saulo. Mas de repente uma grande luz, ele estava com as cartas para ir em direção a Damasco, prender discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Uma grande luz se revela a ele. E ele acaba caindo, uma luz tão forte, até mesmo mais forte do que o sol. E ali Jesus se revela a ele, transformando o seu coração, transformando aquele velho homem em uma nova criatura. Ele fica 3 dias sem comer, sem ver. Eu acredito que nesse tempo está refletindo sobre os seus atos, suas atitudes, quem realmente ele é. E isso, o encontro real com Jesus, faz nós ficarmos assim. Não há um encontro real em que nós não venhamos a parar e refletir, de fato, como nós vivíamos, como nós estamos vivendo e como nós queremos viver. O encontro real com Cristo, ele faz nós analisarmos quem éramos, quem somos e quem queremos ser. O apóstolo Paulo teve esses 3 dias analisando quem ele era, quem ele tinha sido e quais atitudes que ele deveria ser, que ele deveria exercer, que ele deveria fazer. A Bíblia vai dando sequência ao capítulo 9 e diz que o apóstolo Paulo, e aí sim, ele é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ao ponto de que ele começa a pregar, que ele começa a evangelizar, que ele começa a falar de Jesus. Aquele a quem ele perseguia, aquele que ele odiava, ele começa agora a falar desse nome. E no momento que ele fala desse nome, ele cheio do Espírito Santo, ele começa assim a exercer os frutos do Espírito Santo, porque ele está cheio do mesmo. Então ele não vive mais a sua vida como ele vivia. Ele vive agora diante daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor já fez no seu coração e naquela cruz. Nós vamos sair aqui nessa noite, refletindo sobre as nossas ações e as nossas atitudes. E até mesmo sobre as ações e atitudes daqueles que nos fazem o mal e qual é a nossa reação diante de uma ação deles. 2 frutos do Espírito, amabilidade. Amabilidade, gente, eu não sei quanto vocês, mas que para quem trabalha, às vezes vai chegar e quer conversar com o chefe, e vai cheio das coisas, e chega na sala do chefe, olhou a cara de mal, já volta, nem fala nada. É quase assim. Ou o filho que quer pedir algo para a mãe, ele chega e quando ele viu que a cena não está muito legal, ele volta e nem pede nada. Porque a cara já demonstra como é que está internamente a pessoa. E nos nossos relacionamentos é a mesma coisa. Pessoas amáveis são pessoas cheias do Espírito Santo. E como é que eu sei que eu sou amável? Porque eu sei que as pessoas gostam de estar perto de mim. As pessoas querem e fazem questão de estar perto de mim. Porque eu sou fácil de ser amado. Não estou falando de mim, porque às vezes sou meio difícil, viu? Aí é naquele momento que eu oro um pouquinho mais. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, para começarmos a refletirmos é: as pessoas gostam de estar perto de você, ou as pessoas se afastam de você?
Outra pergunta. Vocês conhecem alguém que vocês não gostariam de estar perto porque a pessoa é muito chata? Levante a mão. Não é pecado não, gente. Eu estou levantando a mão, não é para ilustrar, porque eu realmente não quero estar perto de algumas pessoas, não. Mas eu tenho que estar, né? Isso é o amor de Deus, enfim. E aí é onde nós exercemos os frutos. Uma pessoa amável, uma pessoa gentil. Tu conhece uma pessoa gentil? Aquela pessoa meiga. Aquela pessoa que, parece que quando fala, parece que sai perfume da boca dela, sabe? Aquela pessoa que tu olha, a gente diz, que delícia de estar junto. Eu não sei se vocês conhecem a Sarinha, que está aqui na frente. Mas, gente, dá uma vontade de ficar do lado dela o tempo inteiro. Ela é alegria em pessoa. Mas tem gente chata que tu chega do lado e tu diz, respira, né? Para não dar uma resposta bem dada. E aí tu pensa, mas nem parece que é crente. Às vezes o marido fala assim para a esposa, para quem é casado aí. Nem parece que foi no culto hoje. Nem parece que estava agora há pouco lendo a Bíblia. Ou a mãe tem mania de falar isso para o adolescente, para o jovem que recém se converteu. O cara vai lá, chega na igreja, vai no culto, levanta as mãos, está se convertendo, tudo. Chega em casa e o que a mãe fala? O que a esposa fala, o que a irmã fala, o que a namorada fala. Pô, nem parece que está ainda indo no culto. Mas o animal é um tempo de conversão. É um tempo de conversão. Que nós precisamos ir entendendo também o processo das pessoas. Jesus o tempo todo, na sua caminhada, ele foi uma pessoa amável. Se ele não fosse uma pessoa amável, nós não estaríamos aqui hoje tendo a liberdade de termos uma vida. Se ele não fosse uma pessoa bondosa, ao ponto de querer sempre o bem para as pessoas, nós não estaríamos aqui hoje desfrutando dessa maravilhosa graça que ele deu por nós. Se ele não fosse uma pessoa amável, quando aquela mulher, lembra aquela mulher que foi pega em adultério? A mulher foi pega em adultério porque na lei da época, a pessoa que fosse pega em adultério, ela seria banida até a morte. Jesus está no meio daquele conflito e ele diz para aquela mulher no final da história, apenas duas, vamos dizer uma frase, ele diz, vai e não peques mais. Gente, ele não colocou ela do lado dele e foi dando um sermão, porque ela não necessitava disso. Ela necessitava de uma frase, de uma palavra, de um abraço, de uma pessoa gentil do seu lado. Porque quem peca sabe que está pecando. Quem erra sabe que está errando. Então o que a pessoa precisa não é de um dedo julgando, mas sim às vezes de um abraço, às vezes de uma palavra de incentivo. Cara, vai e não pecas mais. Vai e não peques mais, continua firme, vai. Porque para julgar o diabo já está aí para julgar a gente. Mas nós, crentes em Jesus, estamos aqui para falarmos palavras doces, palavras amáveis para as pessoas ao nosso redor. Exerça isso em vida com as pessoas. Pode chegar um tempo, meus irmãos, onde as pessoas que estão na nossa volta podem não estar mais. Muitas vezes o marido julga tanto a esposa, briga tanto, o pai só briga com o filho, irmãos só brigam um com o outro, o neto não valoriza a sua avó. Mas infelizmente as palavras mais doces vão sair na frente do caixão, quando aquela pessoa não pode mais ouvir. As palavras têm que ser ditas em vida. Porque só quem ouve, quem é vivo. O morto, ele não ouve. O morto não ouve o que tem que ser dito. Então valoriza a pessoa que está ao seu lado. Sim, de fato, existem discussões, de fato, às vezes existe uma discordância entre opiniões, porque relacionamento é isso. Não é concordar 100% com o outro. Valoriza. Quando chegar em casa agora, eu não sei quem vai estar te esperando, talvez você
seja sozinho. Mas é o momento de chegar e dizer, olha, você me perdoa. Lembram da história de José, a primeira história que eu contei? Quando os irmãos estavam de frente para ele, tudo que ele poderia fazer era julgar, era condenar, era maltratar os irmãos, porque José estava numa posição superior. Ao invés de ele maltratar, de ele se vingar, de ele julgar, de ele colocar o dedo na cara dos irmãos, de ele maltratar, ele se coloca na mesma posição dos irmãos. E ele diz, eu perdoo vocês, porque eu os amo. E ele exercendo a sua bondade, até mesmo com seus irmãos e a sua família, dizendo, o mundo está passando fome, então venham para perto de mim, porque o que é meu não é só meu, é teu também. E é necessário nesse tempo, em que cremos que sim, Jesus está voltando, exercermos mais o que Deus tem colocado na nossa vida. Ame mais e julgue menos. Talvez é necessário falar menos e ouvir mais. Porque queremos tanto que o outro ouça o que nós temos a falar. Mas é necessário que nós paramos e também ouvimos. Não é fácil, gente, chegar em casa e perguntar para a esposa como é que foi o dia. Lá se vão 2 dias quieto e só ela falando. Mas é porque existe um relacionamento, eu não vivo sozinho. Eu vivo eu e o outro. Eu vivo eu e ela. Então é necessário de que eu ouça e fale. E o que eu fale, eu exerça os frutos do Espírito. Que um deles que nós estamos falando agora, seja gentil, seja amável, corresponda ao amor do outro. Esse dia eu fui no supermercado e logo que eu entrei no supermercado, eu vi que tinha flores. E eu disse, isso aqui é a cara da Ari. E eu peguei uma flor, eu vi o preço e confesso a vocês que eu pensei em desistir. Mas eu peguei mesmo assim, eu disse, eles devem aceitar crédito, né? Peguei a flor, fiz todas as compras, aquela flor balançando, quase quebrando o caulezinho. Cheguei no caixa, paguei tudo direitinho. Deu um rombo no orçamento, mas isso aí é outra história. E quando eu estava subindo a rampa, eu olho lá de baixo, gente. Eu olho para dentro do carrinho, olho lá para baixo, olho para dentro do carrinho, olho lá para baixo, eu vejo que a planta lá embaixo é mais bonita do que a que eu estava dentro do carrinho. Eu dou toda uma volta. Eu converso lá com a atendente, eu conto toda uma história, porque eu quero dar para minha esposa. Aí ela vai lá e troca para minha planta. Chego em casa, e tem uma coisa que não paga esse preço, eu abrir a porta de casa, tá com a plantinha e ver ela sorrindo, dizendo, olha, que sorrisão dela que mostra todos os dentes. Pagou o preço, nem estou nem aí com que valor que foi. Mas estou exercendo algo para com ela. Mas para ela é fácil, porque ela é minha esposa, eu a amo. E para aquele cara que está lá no trabalho tentando pegar o meu emprego, a minha posição? E para aquela pessoa que simplesmente eu não aturo? Será que eu sou capaz de falar uma palavra amável, gentil para essa pessoa? Para aquele que eu amo, se eu chegar para o Felipe e eu der eu ia dizer que eu dei uma flor para ele, mas ia ser meio estranho. Vou dar outra coisa. Se eu der um doce para ti, Felipe, vai ser fácil, porque eu gosto do Felipe.
Mas se eu chegar para alguém que só me julga, só me critica e faz o meu mal, aí eu quero ver. E aí também acontece ao contrário, porque tem gente que ajuda tanto os de fora e os de dentro de casa não ajudam em nada. Tem gente que é tão crente lá fora, faz, acontece, ganha o mundo inteiro. Chega dentro de casa, não é capaz de dar um bom dia para uma mãe, não é capaz de dar um beijo direito na esposa. Porque para os outros é lindo e maravilhoso, ou é linda e maravilhosa. Mas dentro de casa, ainda não tem exercido um coração bondoso. E não se trata, meus irmãos, de apenas ser bondoso, ou melhor, fazer bondade, mas se trata de ser. Eu não vou fazer algo para agradar alguém e postar lá no Facebook, eu já estou cansado disso aí, na verdade. É todo mundo fazendo alguma coisa, tirando selfie, dizendo, olha, fiz isso aqui, que lindo, olha. Deixa eu te falar algo. Jesus, ele foi naquela cruz, com selfie, sem selfie, ao vivo, sem ao vivo. Não interessa como, se aparecesse, não ia. Ele foi na cruz, por mim e por você, sem querer nada em troca e sem querer aparecer. Ele foi. Então quando fizer a bondade para alguém, não precisa postar no Instagram não, gente. Se quiser posta, beleza, amém, glória a Deus. Mas não precisa. Se quiser ser gentil com alguém e se declarar, vou fazer uma declaração para minha mãe. Esses dias, tinha Dia das Mães, eu postei uma foto dela, e minha mãe não tem Instagram. E eu postei uma foto dela. Mas eu não fiz toda uma declaração lá, sem ela saber. Antes disso eu tinha feito uma videochamada, porque ela está a 1.400 quilômetros de mim. Eu fiz uma videochamada com ela, sorri com ela, brinquei com ela. Porque eu sei o valor que ela tem na minha vida. E será que sabemos o valor que as outras pessoas têm na nossa vida? Será que você sabe o valor que a pessoa do lado, mesmo sem você conhecer, qual é o valor dessa pessoa na sua vida? Infelizmente, nesses tempos pandêmicos que vivemos, nem um abraço a gente pode dar direito. Até isso quiseram tirar de nós. Um abraço, algo tão simples, gratuito. Um sorriso nós não podemos dar. Mas a nossa voz não tiraram. A nossa oportunidade de fazer um gesto, de ter uma ação, não nos foi impossibilitado. Tem condição? Paga a luz de alguém, paga a água de alguém. Eu aprendi algo, e eu aprendi porque eu vivi. Quem tem fome tem urgência. Quem tem fome tem pressa. Um dia, quando eu abri a minha despensa, eu e a minha esposa, nós olhamos, não tinha quase nada. No mesmo dia houve a provisão e as pessoas foram até a nossa casa prover. Essa semana eu perguntei para um rapaz, tu precisa de uma cesta básica? Preciso, pastor. No dia seguinte eu estava lá em Sabará, nem sei aonde que era direito, eu botei no GPS e fui. Estava lá. A gasolina deu quase mais caro do que a cesta básica, mas eu estava lá com a cesta básica. Porque é necessário a urgência que precisamos ter para que a nossa vida seja usada em favor do outro. Não viva para você. Eu tenho eu gosto de meio que colecionar jaqueta, então eu estou colecionando jaquetas, eu estou tendo várias. Mas a galera que gosta da minha jaqueta, eu já digo, está à disposição. Quer pegar, quer usar, quer ir em algum lugar, vai. Porque o que é meu, não é meu só, é seu também. Tirando a minha esposa. Essa eu não divido. Acho que tudo há limites, né, meus irmãos? É necessário, gente,
Teve um irmão esses dias que me mandou uma mensagem: cara, tu empresta o carro para eu fazer compras? É claro. Pega o carro. Se tem alguém que também exerceu bondade na Bíblia, foi Barnabé. E aí talvez você possa até se identificar com Barnabé. Porque o apóstolo Paulo, quando houve a conversão, ele chegou até Jerusalém, e ele foi ter um encontro ali com os discípulos de Jesus, enfim. Só que ninguém se aproximou dele, porque todo mundo duvidava da sua conversão. O apóstolo Paulo, o Barnabé, ele chega perto e diz: ei, Paulo, vem cá. Eu acredito em ti, cara. Vem cá, deixa eu te apresentar para o resto do pessoal. Tem pessoas ao nosso redor que estão sozinhas. Tem pessoas ao nosso redor que vão sair daqui, vão ficar ali na frente, parado uns 5 minutos, mas não se engane, não está esperando o Uber. E eu já vi isso. Ficam ali porque não tem com quem conversar, então estão esperando a oportunidade de criar um vínculo com alguém. Mas infelizmente estamos nos afastando e não deixando ninguém mais entrar na nossa vida, a não ser no nosso círculo de pessoas, na nossa rodinha. E é muito natural, não se preocupe, não estão em pecado. Mas esse dia eu voltando para casa, estava eu e Ari sentados no sofá, e nós conversando com o outro, e disse: cara, o dia hoje foi muito legal. Com todos os cuidados possíveis, nós fomos no parque, e foi um casal junto, tudo de máscara, tudo direitinho. E ali a gente trocou algumas coisas nossas, da nossa vida, como casados, trocamos, conversamos, e chegamos em casa, e olhamos um para o outro e dissemos: foi muito bom o dia, não foi? Foi. E aí nós sorrimos e dissemos: é necessário às vezes deixar as pessoas entrarem também na nossa vida. É necessário às vezes deixar as pessoas entrarem na vida de vocês. Pessoas de diferentes culturas, raças, jeitos de falar. Eu sei, eu sou gaúcho, eu estou aqui há pouco tempo, eu sei o que é tu chegar num lugar, às vezes tu não conhecer e se adaptar, é difícil. Mas é necessário que nós tenhamos o coração receptivo, para que pessoas entrem dentro da nossa vida, e elas só vão entrar porque elas estão vendo alguém gentil. Elas só vão entrar porque estão vendo alguém bondoso, alguém que serve ao Senhor, alguém que também quer o servir. Porque nós queremos muito ser servidos, não dispostos a servir. Jesus, ele diz que ele veio para servir o outro, e não para ser servido. Eu me reúno com a minha equipe do Campus Online. A gente tem membro de vários lugares do mundo. E é uma equipe que a gente tem bem grande já. E eu digo para eles: gente, vocês estão enganados se vocês acham que vocês estão aqui para me servir. Eu estou aqui para servi-los. E se eu não for gentil o suficiente, se eu não for amável, eles se afastam. Se eles não verem bondade em mim, eles não serão bondosos. E assim acontece muitas vezes dentro de casa. Se o filho não vê a mãe sendo bondosa, a mãe sendo amável, o filho não vai ser. Não adianta cobrar do esposo ser amável se você, esposa, não é. E olha, vocês vão me perdoar, mas eu preciso falar uma verdade aqui, gente. Posso falar uma verdade, sim ou não? Posso? O contrário de bondade é maldade. O contrário de amabilidade é grosseria. E tem muita gente que está solteira ainda porque é grossa.
Tem muito homem que a mulher não consegue se aproximar porque já vê o cara grosso. E tem muito homem que quer se aproximar da mulher, mas não vê uma mulher gentil, não vê uma mulher amável, mas vê uma pessoa rancorosa. E uma pessoa rancorosa, ela não se permite ser gentil. Uma pessoa rancorosa, cheia de mágoa, não se permite ser transformado por Jesus. Não se permite. A vida como crentes em Jesus não é um mar de rosas. Não é. Existem renúncias, meus irmãos. E a maior renúncia Jesus fez lá naquela cruz, dando a sua vida por mim e por você. A maior assinatura de amor foi lá aquele sangue derramado naquela cruz. Por mim e por você, sem merecermos. E Ele morre, mas também vivo estás, para nos dar a vida e vida em abundância. E quando essa vida e vida em abundância, Ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês vivam de qualquer forma. Eu quero que vocês vivam da melhor forma. Porque eu conheço os planos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro bom, o futuro próspero. Jeremias capítulo 29, 11. Ele está dizendo, talvez vocês não estão conseguindo vencer. Talvez vocês não estão conseguindo deixar o coração ser quebrantado, por falta de confiar suficientemente em mim. Porque nós já fomos tão machucados, que a gente também tem medo que as pessoas continuem nos machucando, então a gente se fecha. Isso é natural, é humano, somos seres humanos. Mas se tem alguém que não nos fere, é Jesus. Se tem alguém que não nos machuca, é Jesus. E o nosso coração nessa noite, ele se abre para novos relacionamentos, para um novo tempo, para nos permitir sim, ser gentis novamente com as pessoas, até mesmo que nos feriram. José, de frente aos irmãos, ele teve que fazer algo que com certeza foi difícil: perdoar. E é necessário, quem é amável, quem é gentil, é necessário perdoar. A pessoa não merece às vezes perdão, mas a gente também não. Mas nós vamos pedir perdão, perdoar, liberar perdão. Vamos deixar Jesus entrar na nossa vida por completo. Se ainda não estamos exercendo a amabilidade, a bondade, porque os frutos do Espírito então não estão à flor na nossa vida, né? Não. Ser gentil é dar atenção a uma pessoa, é ser fácil de amar, é ter generosidade, é ter compaixão. Bondade é fazer o bem, é quando você entende todo o bem que Deus fez por você. Você vai querer fazer coisas boas também para outras pessoas. Só vamos ser bondosos porque Ele foi primeiro. Só vamos ser amáveis porque Ele foi primeiro. Só exercemos a bondade porque sabemos que Ele é bom. Só somos amáveis porque Ele é o amor. Ele não tem um amor. Não é como essa jaqueta que eu tiro, tirar o amor de Deus e eu ponho de novo. Não tem como fazer isso. Porque Ele é, a sua essência é o amor. A sua essência é bom. E quem confia, exerce. Quem confia, se deixa ser transformado. Quem confia, vive esse princípio. Eu quero viver e ter um coração bondoso. Eu quero viver e ter um coração amável. E às vezes eu estou num dias tão ruins, gente.
Sabe aquele dia que a gente acorda e não sabe nem explicar o porquê que a gente está assim, mas a gente está assim? É só eu que passo isso? Não, né? E o meu telefone não para de tocar. Implantação de igreja, novos membros, e assim vai. Adolescentes. Não para. Mas a outra pessoa não tem culpa pelo que eu estou passando. Não tem. Então, independente de como eu estou e como eu estou passando, a outra pessoa não tem culpa. Não tem. Uma palavra dita errado vai soar na vida de alguém tão ruim e pode destruir com o dia daquela pessoa. Pode fazer a pessoa se sentir tão mal. E eu fico tão chateado quando sai alguma palavra da minha boca e eu firo alguém mesmo sem perceber que eu estava ferindo. Por não parar e pensar e refletir. Vamos ficar de pé, igreja? Deixe o seu amor se transformar em atitude. Deixe o seu amor se transformar em atitude. Maridos, amem mais suas esposas. Esposas, cuidem mais dos seus maridos. Namorados, se cuidem mais. Amigos, se valorizem mais. Pais e filhos, é necessário haver o perdão e a reconciliação dentro de casa. Infelizmente, existem filhos órfãos de pais vivos. Pais que estão aqui, os filhos dessa geração são bem diferentes das suas. E às vezes nós não vamos entender. Que o que a gente atende de caso de adolescente que o pai não está entendendo o filho. Decida apenas amar. Só isso. E às vezes você não está entendendo sua mãe, está entendendo seu namorado, está entendendo seu pastor, não está entendendo seu líder, não está entendendo seu amigo. Decida apenas amar. Só isso. Só ame. Ame. E deixe que o seu amor se transforme em atitude. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajude a ser pessoas bondosas. Nos ajude a olhar para cada pessoa e ver que existe sim uma necessidade e eu posso ajudar. Nos ajude a ser pessoas mais amáveis, ao ponto de que o nosso amor se transforme em uma ação, assim como o seu amor se transformou na morte de cruz por mim e pelos meus irmãos. Nos ajude as nossas palavras serem mais doces, suaves. Nos ajude a termos atitudes mais compreensíveis com o outro. Nos ajude a sermos pessoas que não só vivem o seu eu, mas também vivem para o outro. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós servimos e somos bondosos porque o Senhor serviu primeiro. E o Senhor foi bom e é bom. Meus irmãos, repita uma oração comigo em voz alta nessa noite, por favor. Senhor Jesus, nessa noite, eu te reconheço como o Senhor e o Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Jesus, já te conhecia, mas estava afastado de ti. O meu coração cheio de rancor, cheio de amargura, sem exercer a bondade e nem ter amor para com o outro.
Me perdoa, Jesus. Mas nessa noite, eu volto para os teus braços. Me recebe agora.